Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma história diferente das outras que eu estava contando. Essa história chama História de um Pão. E então, o que vamos contar? Havia um rei num país, num lugar longe, que era também assim muito rude, muito ruim, só guardava só riquezas. Não era o rei Midas que eu já contei, esse é outro. E juntava muitos bens, tinha muita riqueza na casa dele. E era brabo, um homem brabo, ninguém se dava com ele não se dava com ninguém. Aí um dia ele estava assim, nervoso, bateram na porta. Aí, quem bate na minha porta? Aí ele abriu a porta. Como se chama? Eu sou Yonakim e tenho muita fome. Faz dias que eu não como. Como o rei chamava Barsabás. Aí ele respondeu pro menino: como eu já fui criança um dia, eu vou lhe dar um pedaço de pão, mas não volta mais aqui, hein? Oh, muito obrigada, senhor. Eu não volto mais. Aí o rei prosseguiu na sua vida. Aquele momento passou, ele esqueceu, nunca mais ele lembrou disso. E foi um momento assim, ele nunca tinha dado nada para ninguém. E os anos foram passando, e o Barsabás, que era o rei, ficou doente e um dia morreu. Aí ele, em espírito, ele voltou ao palácio onde ele morava. Aí era um palácio luxuoso da época e ele queria voltar para o palácio dele, não é? Esse palácio aqui. Aí, onde estão meus móveis, minhas joias? Os meus móveis caríssimos. O que aconteceu com tudo? Aí ele foi vendo que os filhos dele e a esposa dele tinham vendido tudo para conseguir dinheiro, para pegar dinheiro, que eram tudo muito precioso que ele tinha. Aí ele saiu dali e foi procurar pelos amigos dele. Os amigos não o viram, né? Ele era só um espírito, não sentiram a presença dele e ainda ele ouviu eles falarem mal dele. Ele ficou tão triste com aquilo, tão preocupado com o que tinha acontecido. Ninguém mais se recorda de mim, a não ser para reclamar do meu egoísmo. Aí ele passou, ele foi chorar sozinho. Foi chorar, chorava, parava, dormia, acordava e muito triste. Ele ficava só de lá de cima vendo o mundo, lá embaixo, o mundo, a terra tão pequena, e ele fica vendo onde ele viveu, tanta riqueza, tanta coisa boa. Hoje ele nem tinha nada, não podia chegar lá não tinha mais nada, ele não punha a mão em mais nada e ele só chorava de tristeza. O que tinha acontecido com ele? Aí
os dias foram passando e a tristeza aumentando e nada acontecia. Aí ele lembrou que as pessoas tinham um sentimento religioso, as pessoas faziam orações, faziam essas coisas. Ele nunca fez nada, não tinha religião nenhuma, não era apegado a Deus, nem a ninguém, nenhuma religião. Aí ele lembrou de religião, ele lembrou que os outros fazem orações. Então ele começou a fazer oração também, pedindo auxílio. Ele falou, eu preciso pedir auxílio para alguém e eu só posso pedir para Deus, se é que ele existe, né? Aí ele começou a orar e rezar do jeito dele, pedir do jeito dele. Ele chorava muito, porque ele não tinha mais saída. Aí ele, só de olhos fechados, bom tempo, ele ficou assim, meditando, pensando mesmo nas coisas que ele tinha. Será que eu estava errado? Será que eu não era isso? Que a minha vida não devia ter sido assim? Como que será que eu devia ser então? Mas eu era um rei. Aí quando ele abriu os olhos, ele estava num lindo lugar. Um lugar todo brilhoso, cheio de estrelinha. E ele ficou surpreso com aquilo, era o mesmo lugar, mas quando ele abriu os olhos, foi isso que ele enxergou. Aquele mundo escuro que ele vivia, sumiu. Aí apareceu essa pessoa, veio ao encontro dele conversar com ele. Aí ele, quem é você? Ah, eu sou... quem é você? Que lugar é esse? Eu sou... Aqui é a casa da prece, meu amigo. E eu sou o ministro desse lugar. Mas que lugar lindo! E o que são esses pontos brilhando toda a volta? O ministro falou, são as luzes da prece. Cada ponto luminoso que vemos é uma prece de gratidão feita por alguém na terra. Ai de mim, como posso receber gratidão se jamais fiz um bem? O ministro falou, em verdade, não fizestes boas obras, mas tem aqui a teu favor uma prece de gratidão. Aí o Barsabás, admirado, exclama, uma prece para mim? Como? De quem? Aí o ministro falou, há 32 anos você deu um pão a uma criança e ela lhe agradeceu em prece ao Senhor. Chorando de alegria e consultando suas lembranças, o rei se recorda de Yonakim, por quem sentira grande simpatia. Assim ele estava dizendo naquele momento, né? O narrador falou, não, ele se lembra do Senhor, ele se recorda e ele é sempre agradecido. Aí o Barsabás, que era o rei, antes era rei na terra, né? Falou, Yonakim, o enjeitado, que ele era um menino assim um pouco abandonado, vivia na rua, né? O ministro falou, sim, ele mesmo. Venha, vamos visitá-lo. Aí o rei e o ministro, em espíritos, encontraram Yonakim. Agora, o Yonakim não era mais um menino, ele já tinha 40 anos de vida, de idade. Ele tinha uma carpintaria, era humilde, mas ele tirava o sustento da família dele com esse trabalho.
Carpintaria é onde se trabalha com madeira. E, agradecido a Yonakin, Barsabás envia-lhe pensamentos de reconhecimento e o envolve em vibrações carinhosas. A Yonakin, naquele momento, ele lembrou do rei e pediu a Deus que ajudasse o rei, pois foi graças a ele que ele não morreu de fome. Aquele dia que ele ganhou aquele pão era um momento crucial, difícil para aquele momento da vida dele. Se ele não fosse aquele pão, podia ter tomado outros rumos na vida dele, né? Aquele pão foi uma salvação. Então ele nunca esqueceu do rei. Para ele, o rei era uma pessoa boa e importante. Aí o Barsabás, olhando, né, no plano espiritual, agora eu aprendi uma grande lição. Fazer o bem nos faz muito bem. Aí o ministro falou: muito bem, Barsabás, você compreendeu e aprendeu a maior lição que Jesus nos ensinou, que é auxiliar os nossos semelhantes. Vamos, você precisa descansar, porque aquilo foi muito emocionante para ele. Aí, passado um ano, o Yonakin teve mais um filho. Ele estava todo feliz com o menininho nos braços. Aí é o final da história, né? Com a bênção de um pão dado a um menino triste, Barsabás, nas leis eternas, ganhou o prêmio de renascer para redimir-se. Ou seja, ele foi ser o filho do Yonakin. Não é bonito? Não é bacana essa história? Então, essa história foi escrita pelo Irmão X. É um espírito que tem uns livros muito importantes. Quando vocês forem maiores, vocês vão ter uma gama de coisas bacanas para ler que vem da espiritualidade, que muita coisa foi psicografada e ainda existe muitas psicografias, que são mensagens que a gente fica conhecendo através desses mensageiros que escrevem para nós. Essa é uma história para adulto, mas ele foi escrita para adulto, mas ele tem esse resumo aqui que é para criança entender, né? Foi psicografada pelo Chico Xavier. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Que vocês tenham uma ótima semana. Tchau.